Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno Bernardes. Hoje, mais uma vez, eu vim trazer um estudo, uma delineação de mapa, tá? Hoje eu vou ler o mapa natal de James Hetfield, visando a sua carreira e algumas relações que ele teve em vida, tá? Bom, ah, obviamente que eu não vou analisar todas as áreas de vida dele, né? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas principalmente eu vou visar a carreira dele, tá? Então, mas James Hetfield, quem foi o James Hetfield? Para quem não conhece James Hetfield, James Hetfield, ele é cantor, ele é guitarrista, ele é compositor da banda Metallica, tá? Uma banda bem famosa, surgiu aí nos anos 80, começou, né, apesar de muitas pessoas odiarem essa banda hoje em dia, mas é uma ótima referência dentro do mundo do metal, tá? Em outras palavras, é uma banda de rock, apesar que rock, para mim, né, rock and roll, né, é um outro tipo de música, e metal é diferente. Mas isso é irrelevante na consulta. Só bastam vocês saberem que James Hetfield, ele é cantor, vocalista de uma banda de heavy metal ou thrash metal, tá? Ah, eu vou trazer algumas considerações importantes que levaram ele à carreira, né? A carreira de músico, né? Lembrando que música é Vênus, né? E a gente vê Vênus combusta aqui, né? A Vênus combusta, a gente quer saber o porquê que essa Vênus trouxe tanto sucesso para ele, né? No meio musical, né? Tem aí algumas considerações a serem reanalisadas de um olhar mais crítico, tá? Olhar o mapa somente assim não tem como descobrir alguns testemunhos da vida de uma pessoa, tá? Então a gente começa aqui pelo ascendente em Capricórnio, obviamente, né? Capricórnio é signo de Saturno, então a gente tem aqui Saturno, né? Como o governante da mente dele, né? E do corpo, de James Hetfield. Então a gente vê que esse Saturno, apesar de não aspectar o ascendente, ele tem regência no grau do ascendente. Esse Saturno, ele está forte em Aquário. Saturno, que representa a dor, a tristeza, o pesar, o luto, segundo alguns autores, fala que quando Saturno alcança o signo de Aquário, esse planeta se alegra, né? O que é muito raro ver isso. Mas, de uma forma ou de outra, Saturno está bem colocado, indicando que James Hetfield, apesar dos pesares da vida, ele teve as ferramentas necessárias para chegar onde chegou, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou analisar no mapa, inclusive, né, segundo os helenísticos, né, temos a casa 1 é conhecida como Leme, né? Esse Leme é representado por um barco, né? Esse barco vai conduzir a nossa vida, né? Uma simbologia para o destino, né? Então temos Saturno dirigindo, né? Um timoneiro, né? O regente do ascendente é conhecido como timoneiro, segundo os helenísticos. E o predominador da carta, por ser uma carta diurna, é o Sol, né? O regente maior do Sol é o próprio Sol aqui, porque o Sol está em Leão, tá? Então, o Equidepostes, né? Que visa a vida do nativo, o destino, é o próprio Sol e ao mesmo tempo Saturno. E os dois estão em oposição. Isso já é uma coisa interessante a analisar mais a fundo, tá? Mas fica aí, né? Saturno, ele meio que conduz o leme, né? O destino de James Hetfield, segundo os helenísticos, tá? Saturno tem dignidade, está na triplicidade oferece triplicidade a Mercúrio, também Mercúrio está exaltado nos próprios termos, o que também melhorou essa condição de Saturno, tá? A primeira coisa que eu gosto de analisar é o regente do ascendente, né, que eu acabei de dizer, mas também a relação que ele teve, né, dentro do contexto que ele viveu, né, um contexto rígido, tá? O Saturno, né, apresenta por si só, independente do signo que ele tiver, vai apresentar rigidez. Ele cresceu dentro de um sistema, um contexto, tá? Principalmente envolvendo o pai, num contexto muito rígido, principalmente envolvendo religiões
envolvendo uma religião, uma fé muito rígida, né? Ele cresceu dentro desse contexto. Ele teve muitos conflitos com o pai. Bom, em inatividade, tá, a gente analisa o pai pela casa 4 e em mapas diurnos, que é o caso de James Hetfield, é o Sol. Tá? Então, o pai de James Hetfield é representado pelo regente da 4, que é o planeta Marte, um maléfico, que está em detrimento, e pelo Sol. O Sol está em domicílio aqui, né? Poderia representar um pai digno, né? Mas veja que o regente do ascendente de James é Saturno, e Saturno está no detrimento do Sol, e o Sol está no detrimento de Saturno. Além de os dois formarem uma oposição, tá? Os dois formam aí uma oposição, tá? Saturno e Sol formam uma oposição. Então, isso já causa, né? E Saturno está nos termos de Marte, que é o regente da 4. Então, isso já é um testemunho. A gente pode colocar outros complementos, como a parte do pai, né? E tudo mais. Mas isso, a olho nu, já dá para ver que ele tinha muitos problemas com o pai, conflitos, tá? E a casa 8 visa também o dinheiro, né? Em muitas entrevistas, depois que o filho ficou famoso, o pai, né, ficou mais interessado nele depois que ele ficou famoso. Então teve muitos conflitos, brigas, agressividade, rigidez, né, com o pai, tá? E o Sol, apesar de estar em domicílio no signo de Leão, né, está na casa 8, uma casa que não aspecta o ascendente e ainda se opõe ao regente do ascendente, causando então um desentendimento, conflito e briga e agressividade com o pai. Né? Na biografia, a gente não encontra muita coisa, mas com a presença de Marte regendo a casa 4, que é a casa do pai, apesar de ter Júpiter aqui, um benéfico, né? Indica um pai que talvez era agressivo, né? Que está nos termos de Saturno, né? E Saturno nos termos de Marte. Então, isso pode indicar, tem uma simpatia entre ambos, né? Pode ser assim um reflexo, né? Talvez, mas o santo não batia mesmo ali, né? Vamos falar assim, um português mais claro. Então, uma relação complicada ali com o pai. Ironicamente, a mãe é representada por Vênus e tem a mesma oposição com Saturno. Mas, segundo Machalá, um autor, ah, acho que foi Machalá mesmo no seu livro, não vou lembrar agora a obra dele, tá? Mas eu acho que é Recepção ou Reception, tá? Depois eu deixo a referência, eu vou perguntar depois. Mas enfim, Machalá diz que qualquer planeta, seja ele qual for, né, você veja aqui que Vênus está combusta, mas qualquer planeta que se aproxima do Sol, se o Sol estiver em domicílio ou em exaltação, né, o planeta ele não fica combusto, ele ganha a dignidade da conjunção do Sol. E qualquer planeta conjunto ao Sol ganha uma dignidade maior, ok? E essa Vênus, ela está nos termos de Júpiter, e Júpiter está aqui forte, na casa 4 angular, digno por triplicidade, tá? Então temos aí um testemunho que eles dava muito melhor com a mãe. E a Vênus, ela rege a casa 5, que é uma casa ligada à música. A música, prazeres, arte, danças, tudo que é de Vênus, dinheiro, né? Então, ele herdou da mãe. A mãe dele era uma cantora lírica. Ele dava muito bem com a mãe, apesar de que ele teve um afastamento da mãe, porque a casa 8 causa alguns conflitos, quer queira ou não, tá? Mas ele trouxe, né? Ele se dava muito bem com a mãe, inclusive ele fez músicas é, inspirado na mãe, né? Ele perdeu a sua mãe pelo câncer, né? Que é uma coisa de casa 8, uma casa, né, que fala de perdas, né? Então, ele, além de ter o conflito com o pai, ele também teve essa perda com a mãe, apesar de ter uma boa relação com a mãe. E Vênus é uma benéfica, uma fortuna,
ok? Então temos aí também, isso aqui, ele herdou, vamos dizer assim, né, que essa Vênus, ela rege, né, o fundo do céu, né, e também rege os termos do fundo do céu. Ou seja, né, ele herdou, né, a mãe dele é um ancestral dele, tá? É uma ancestral dele. Então indica que ele herdou da mãe dele, né, vamos dizer assim, esse anseio, né, essa vontade que o espírito pede, porque a Vênus está conjunta à parte do espírito, que é representada por esse glifo aqui, tá? Ou seja, ele puxou isso da mãe dele, trouxe isso da mãe dele, né? A paixão, o amor, a alegria pela música, tá? Mas como é representado por Saturno, Saturno está nos termos de Marte, Marte está na casa 10, e também está nos termos de Saturno, e tinha uma simpatia por músicas mais pesadas, tá? Né? Termos, eu gosto de falar de simpatia, amizades, né? Enquanto domicílio é amor, né? Alguns autores falam dessa forma, né? Para meio que entender os termos, tá? Então temos aí, ele tinha uma simpatia por músicas mais pesadas, que é o metal, né? O Metallica é conhecido como uma banda de heavy metal ou thrash metal. Teve suas decaídas, né, em 2001, 2002, com outros tipos, baixou para new metal, apesar de que eu gostei do mesmo jeito, mas é uma banda que, de qualquer forma, é referência para o mundo do metal, tá? Quer queira ou não, Marte, aqui na Casa 10, que é uma casa ligada à carreira, tá? Representa metais em si, né? E metal, né? Marte está no signo de Vênus, e Vênus é a voz, é a música, tá? Tá no signo do Sol, dando assim uma notoriedade para ele, né? Então é como se fosse, né, a Vênus puxando os assuntos de Marte, que Vênus rege a 10 também por domicílio, e Saturno é o Almuten da casa 10 por exaltação. Então temos aí, né, a música, Vênus, né, se ligando a Marte, né, por recepção, né, Vênus recebe Marte, e o trígono o Almuten, né, da casa 10 é Saturno, né, Marte está na exaltação de Saturno, além de estar nos termos de Marte também, né, criando uma recepção também, trazendo aí, né, a música mais pesada, mais densa, né, que para alguns é pesado, tá? Existem ainda bandas ainda mais pesadas, né? Tem algumas músicas do Metallica que para algumas pessoas são assim audíveis, né? São ouvíveis, né? Mas trouxe essa dignidade do metal e tudo mais. Uma outra coisa interessante é que ele tem um ascendente, o James Hetfield tem um ascendente conjunto, deixa eu, né? Vamos colocar aqui, conjunto à estrela fixa Vega. Vega é uma estrela da constelação de Lira. Eu vou compartilhar a tela para vocês, né, da constelação de Lira, né? E a Vega, a estrela Vega, ela fica localizada no punho da constelação de Lira, né? Vega é de natureza de Vênus, né? Vênus está ligada à música, e de Mercúrio também, indicando coisas elegantes, coisas refinadas e inteligentes, apesar de indicar alguns comportamentos sérios, sóbrios, pretensiosos e lascivos. Porém, segundo alguns autores, Vega pode indicar talentos artísticos, especificamente para música ou atuação, pelo gosto de viver, pelo apesar que a autora que escreveu isso, né, esse gosto de viver levou a James Hetfield a pequenas autodestruições, a Vênus não aspecto ascendente, tá? Ou seja, isso levou a James Hetfield a vícios, né, com drogas, álcool, é, entre outros níveis de autodestruição, vamos dizer assim, tá? Porque está conjunto ao Sol, o Sol rege a vitalidade, destruiu um pouco da vitalidade dele. Por quê?
Porque Vênus puxa os assuntos da casa 5, que é uma casa ligada a prazeres, recebe Marte, que é um maléfico, tá? Ou seja, os assuntos da casa 5, bebida, comida, sexo, né? Então ele passou, né? Era rotina para ele, né? Também puxa os assuntos da casa 3, que é a rotina. Era uma rotina, né? Sempre estar vivendo em prazer, né? Acho que é uma coisa mais da fama, né? Mas foi depois que ele perdeu a mãe é representada por Vênus no mapa dele, também sendo regente da casa 10, a Vênus. Regente domiciliar da casa 10. E a casa 10, na astrologia tradicional, é a casa da mãe. Então, depois que ele perdeu a mãe pelo câncer, ele se afundou nas drogas, principalmente. Não somente depois, antes também ele usava, mas depois que ele perdeu a mãe, ele piorou cada vez mais, tá? Mas vícios não é assunto de casa 8, de casa 12, né? Bom, vemos que a casa 12 é regida por Sagitário, aqui ó, visto ao olho nu, né? Mas contando pela fortuna, a gente vai ver, né, Vênus regendo a casa 12, tá? Essa Vênus aqui era a rotina, né, a autodestruição que ele tinha com ele mesmo. Então ele se envolveu, só que o importante é que essa Vênus, né, ela passou, apesar de não sofrer combustão, segundo Machalás, apenas ter a divindade da conjunção, ela se tornou uma dorifória do Sol por um tempo, tá? O que dorifória é, assim, proteger a vitalidade dele, tá? Então temos aí também uma dignidade, essa Vênus, ao mesmo tempo que trouxe perdas, trouxe notoriedade na carreira, casa 10, através da música pesada, né? Então, e a lira, né, que é uma constelação e nela tem a estrela Vega que está conjunto ao ascendente. Se a gente pegar para ver a lira, ela carrega os cordões da guitarra, tá? É os cordões, né? Na mitologia temos Orfeu que toca lira, vai até o submundo para encantar Hades, para trazer sua amada de volta. Aqui, no caso de James Hetfield, é a guitarra, né? Em alguma das suas entrevistas, né, ele falou ironicamente, quando ele está sem a guitarra dele, quando ele não está tocando, é como se ele estivesse nu. É como se a guitarra fosse um instrumento do próprio corpo dele, tá? Então temos aí uma pequena leitura rápida, análise rápida de um cantor de metal, tá? Que é pouco abordado, né? Pouco abordado. Se alguém abordou já antes, pode me mandar o link, por favor. Mas essas são as minhas considerações, né? Fica bem no punho, né? E ele toca guitarra com punho. Ele é um ótimo guitarrista, né? Então trouxe isso para ele, né? E a Lua, que apesar de falar de instabilidade, a Lua em Capricórnio, tá? Os termos de Saturno, trouxe a popularidade na música, tá no signo de Saturno, tá? E Saturno é o Multem da 10, que é o regente da Vênus, tá? Ao Multem da 10 e Vênus rege a 10 por domicílio. Então temos aí a música se manifestando no destino de James Hetfield de uma forma trazendo muitas perdas, mas muitas críticas também, né? Mas muito sucesso e uma ótima referência. Não tem como hoje em dia você falar de metal sem falar de Metallica. Essas são as minhas considerações, espero que tenham gostado, é bem rápido mesmo, tá? Essa é somente uma ponta do iceberg que a gente pode ver no mapa astrológico. E compartilhem, curtam e comentem comigo o que acharam do vídeo. Obrigado.